convidei a minha eu de 6 anos para tomar o café. Eu cheguei antes, né? 5 minutos antes do horário combinado. Ela chegou bem no horário certinho, porque ela desde criança gostou de ser pontual. E mais tímida, muito, muito, muito tímida. Com o seu conjuntinho do piu-piu na cor lilás. Lilás não, roxo. Chinelinho havaiana, de Maria Chiquinha no cabelo, faltando 2 dentinhos na parte de cima. Uma menina de um olharzinho meigo, muito, sabe, muito carinhosa e muito carismática, mas muito tímida. Ofereci um café e ela só assinou com a cabeça que sim, porque ela ainda estava se sentindo meio que, como se diz, estava meio receosa, né? Ela poderia escolher qualquer outra coisa, mas com tudo que eu oferecia pra ela, ela aceitou o café. E aos poucos fui tentando conversar com ela, né? Por ela ser muito tímida, ela quase não queria falar. Mas eu perguntei como ela estava. E ela disse que estava bem, né? Com a vozinha bem barganhazinha, e ela respondeu que estava bem. Mas no seu olhar, a gente via medo e insegurança, né? E eu não perguntei mais nada e falei pra ela que iria ficar tudo bem. Que aquilo que ela estava passando era só uma fase e que logo ia passar. Mas ela ainda assim iria enfrentar muitas coisas, iria passar por muitas coisas, mas que ela tivesse força, tivesse coragem, que ela não desistisse, porque no final tudo ia ficar bem. E que hoje ela tinha uma família linda, 3 filhos lindos. Ela ficou espancada quando eu falei disso. Ela disse, eu não vou ter 2 meninas e 2 meninos. Eu disse, não, porque era o sonho dela desde criança, ter uma família bem grande. Mas falei pra ela ser forte, ser corajosa, porque ela iria vencer, né? Todos aqueles obstáculos que ela de criança estava passando, que ainda não entendia, né? E ela disse que queria me fazer uma pergunta. E eu falei que se eu soubesse responder, eu responderia. E ela me perguntou por que a mãe dela foi morar tão cedo com o Papai do Céu. Confesso que eu dei aquela respirada, o choro veio aqui. Mas eu disse pra ela que é porque Deus tem propósito na nossa vida. E às vezes a gente precisa perder pessoas que amamos, né? Que no momento a gente não compreendia, mas que depois lá mais na frente a gente iria sim compreender. E ela já tinha compreendido, já tinha entendido qual era o propósito que Deus tinha com isso, né? E que ela iria ser muito forte. E falei pra ela também não se preocupar com quem ia sair da vida deles, né? Eu digo dela e dos irmãos dela. Porque Deus é um pai que não abandona os seus filhos, né? Por mais que mãe e pai abandonem, ou no caso dela, da mãezinha dela que veio falecer, né? Deus, ele é um pai tão amoroso, tão zeloso, que ele não abandona. Ele não esquece da gente. E ele teve todo o tempo cuidando dela e dos irmãozinhos dela. Eu falei isso pra ela, que Deus colocou eles na melhor família, que eles estariam em um lar acolhedor, pra ela não se preocupar, pra ela não ficar com medo, né? Porque eles estavam sendo muito bem cuidados pela vozinha deles, pelo avô, pela tia e pelas demais pessoas que estavam ao redor deles, né? Que estavam cuidando e zelando por eles. E pelo olharzinho dela, percebi que ela ficou muito feliz em saber que no final tudo iria se ajeitar, que tudo iria ficar bem. E aí a gente nos despedimos, né? E ela perguntou se ela poderia levar um pacote de biscoito recheado pros irmãozinhos dela, porque no final, afinal, ela se achava uma protetora, uma mãe pra eles, né? E é claro que eu respondi que ela poderia levar quantos biscoitos ela quisesse.